E hoje o programa não vai falar sobre uma empresa. O assunto é o aniversário de 160 anos da Rua 25 de Março. Ela já era movimentada, né? A 25 de Março ela tinha... os imigrantes aqui no Brasil foram atraídos para trabalhar no café, com café. Sim. E os sírios-libaneses, eles trabalhavam lá na região deles com pequenas propriedades, não grandes propriedades. E café que era produção grandes fazendas, né? Então, eles estavam meio deslocados de trabalhar nessa parte agrícola, né? E aí eles foram procurando outro meio de subsistência. Como ali era uma região degradada, beira de rio, era mais barato os aluguéis da região. E eles se colocaram ali nos aluguéis como ponto de residência. E depois, com o tempo, foram adquirindo os próprios imóveis. E eles começaram a trazer os produtos justamente para atender todos os migrantes que tinha aqui no Brasil, não só os sírio-libaneses. Você acha que a 25 de Março traduz assim, um pouco a história de São Paulo, essa veia comercial que depois se tornou uma marca registrada aqui? Com certeza. São Paulo, a locomotiva, né, do Brasil, em todos os sentidos, não só industrial quanto comercial. Na parte comercial foi o atrativo que foi sendo construído ao longo da história, né? Então os mascates e os árabes depois, quando começaram a sediar e construir os seus pontos de comércio, contribuíram muito para a economia paulistana, porque São Paulo é essa máquina, aí a facilidade das mercadorias chegarem aqui, que era Porto de Santos, vinha pelo rio, apesar de mesmo depois da canalização do rio, via aqui para os produtos, muitos do Brasil começaram a perceber São Paulo como um polo de comércio e de mercadorias baratas. Então atraiu muita gente. Infelizmente nós não preservamos histórias, né? Então assim, para muitos você pergunta o que significa 25 de março, o pessoal nem sabe que foi a primeira Constituição do Brasil e foi homenagem à primeira Constituição do Brasil que foi dado esse nome que o vereador Malaquias batizou a rua de 25 de março. Que é a Constituição de 1824, do Dom Pedro ainda. Dom Pedro, Constituição de 1824. Então é aquele projeto de transformar ruas sem significado num significado, um deles é homenagem à primeira Constituição do Brasil. Você acha que naquela linha de o que pode ser feito para melhorar o fluxo ali, enfim, o funcionamento da 25, liberar a rua mesmo, porque é difícil andar de carro ali em períodos festivos, por exemplo. Você acha que isso poderia ser uma alternativa a ser pensada pela prefeitura, por exemplo? Principalmente em datas de grande fluxo, porque tem muita gente, então acho que poderia fechar ali. Mudou-se um pouco a característica, mas ela chega agora ao final do ano, são momentos acho que tem que fechar por um período, então são as sazonalidades, né? Olá, sejam bem-vindos ao DC News Talks, o videocast da agência DC News, a agência de notícias da Associação Comercial de São Paulo. Eu sou Bruna Lencioni e hoje o programa não vai falar sobre uma empresa. O assunto é o aniversário de 160 anos da Rua 25 de Março. Símbolo do processo imigratório, do empreendedorismo e do varejo paulistano. A Rua 25 de Março surgiu no final do século XIX, na região próxima ao antigo Porto de São Paulo, às margens do rio Tamanduateí. A área começou a ganhar movimento comercial a partir da chegada dos imigrantes, sobretudo sírio-libaneses, que se instalaram ali entre o final do século XIX e início do século XX. Eles montavam pequenas lojas e armazéns, vendiam tecidos, miudezas e produtos importados a preços baixos, o que atraiu cada vez mais consumidores. De lá para cá, a área passou por transformações. Hoje são 1.100 lojas abertas, segundo a União dos Lojistas da Rua 25 de Março e adjacências, a Univinco. Para mergulharmos na história, vamos conversar com o Lineu Francisco de Oliveira, pesquisador da 25 de Março, PhD em Políticas Públicas, coordenador de equipe no Prodan, empresa de tecnologia da informação e comunicação do município de São Paulo. Lineu é autor do livro Mascates e Sacoleiros, Rua 25 de Março, baseado em sua dissertação de mestrado. Ele também escreveu o livro Rua 25 de Março, o lugar dos sacoleiros na construção de referências urbanas. O título foi sua tese de doutorado. Quem acompanha aqui também a condução deste bate-papo é o repórter da agência DC News,
Vitor Nuzzi, autor das biografias de Hermeto Pascoal, Geraldo Vandré e coautor da biografia de Paulinho Nogueira. Sejam muito bem-vindos, professor e Vitor Nuzzi. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no DC News Talks. Obrigado, prazer. Obrigado, prazer estar aqui, Bruna, Vitor. Vamos tentar passar um pouquinho da história de São Paulo para vocês. Prazer. Vamos lá, professor. Primeiro eu gostaria de saber o seguinte, antes de mais nada, explicar para a gente no que exatamente consiste o seu trabalho no Prodan e como é que ele conversa com a história, com a sua história com a 25 de março. Lá a Prodan desenvolve os sistemas de informática para o município de São Paulo como um todo. Eu tenho alguns sistemas que eu desenvolvi, o cadastro de identidade do terceiro setor, que eu montei um orfanato no bairro onde eu vivo. Isso daí propiciou as duas visões, tanto do lado de usuário quanto do lado da entidade pública que distribui os recursos. Então são coisas que acontecem no dia a dia, né? Como o Steve Jobs fala, ligações de pontos, acontecem algumas coisas na sua vida que você, depois na frente você nem imagina o que acontece, ligações, né, de pontos. Eu participei de montagem dessa ONG, como criador lá da ONG, dos diretores financeiros. E depois aqui do lado de cá tinha que montar um sistema que atendia todas as ONGs do município. Esse é um deles, merenda escolar. Eu estudei escola municipal, coloquei o sistema de merenda escolar também no município. É gostoso você ver, se era usuário, de repente você está ajudando a melhorar a merenda e outros sistemas. Tá? A Prodan desenvolve os sistemas de tecnologia do município. E como é que como é que a história da 25 nasce desse seu trabalho? Eu fui para a dissertação de mestrado, participar do processo seletivo, e aí eu fui colocando, você tem que apresentar um projeto, até a população, os jovens que gostarem de estudo, vale a pena partir para esse lado de montar alguns cursos stricto sensu, dentre eles o mestrado, e aí você participa de um processo seletivo. E aí, como eu montei a ONG, né, é o meu projeto, que você tem que apresentar um projeto para ser a tua dissertação, objeto de estudo, foi justamente a parte de ONGs. Aí eu estava já trabalhando na Prodan, tinha contato com o pessoal da Câmara Municipal, o pessoal da 25, e aí hoje são Smart Sampa, o primeiro projeto que foi implantado na Guarda Municipal. Foram 13 câmeras, depois viraram 35 câmeras de monitoramento, que ficavam na 13 de maio. E aí, uma das câmeras, para implantar ali na 25 de março, os técnicos que foram instalar, receberam lá umas visitas durante o processo, durante o dia. O pessoal falou, não, a gente não está gostando que vocês vão colocar essas câmeras. Aí teve uma pressão ali para os técnicos, eles me comunicaram que eu participava da parte técnica, né? Aí comentei isso com o meu orientador do mestrado. Aí ele falou, pô, por que você não estuda isso? Isso é uma coisa inédita, né? Isso 25. 25 de março. Muda um pouco o teu objeto de ser para ONGs, vamos falar um pouquinho sobre a 25. Porque é uma coisa interessante, né? Que a rua, realmente, acho que deve ter alguns estudos sobre a 25. Até ele falou. Aí eu comecei a pesquisar, vi que não tinha estudo nenhum acadêmico. Aí então eu comentei com ele, falou, não tô achando. Ele falou, você não está pesquisando direito, você não está procurando. A gente começou a pesquisar e virou a dissertação de mestrado. Que aí a gente foi fazer o resgate da história, o que fez a 25 ser o que ela era até aquele momento. E até hoje ela continua. Esse mestrado foi o quê? USP? Foi na Universidade de São Caetano, USCS. Ela é a prima da USP. Então, inclusive, a gente faz intercâmbio nas duas, você cursa uma e a outra, nas duas faculdades, né? Mas foi pela USCS. E aí misturou, né, essa história, que fez a 25 ser o que ela é até hoje. E nessas pesquisas a gente descobriu tudo isso e foi interessante essas descobertas que os próprios gestores da 25 não tinham algumas informações. E a sua pesquisa que descobriu o nome, a origem do nome da rua, né? Foi exatamente isso, né, que assim a gente imagina, né? Os insights que a gente tem, né? Vou falar, por que a identidade, a certidão de nascimento de uma rua? A lei. Como eu tinha contato Projeto com a de Câmara, lei. eu tinha contato com a Câmara Municipal, tudo, falei, vou procurar, né, a lei, conversei com eles lá, comecei a pesquisar, de repente eu peguei a lei, né, que foi 28 de outubro de 1865, aí eu falei, pô, peraí, a rua então ela é mais velha do que, isso foi em 2010, ela era mais velha do que os próprios comerciantes da Univinco comemoravam. Então, com o projeto de lei, a lei que decreta o nome, não tem o que contestar, né?
Aí com isso daí eu comecei a conversar com eles e foi quando eles assumiram a minha data de descoberta como a data realmente que a Rua 25 de Março passou de Rua de Baixo para a Rua 25 de Março. E quando foi isso? Que Foi, passou de Rua de Baixo para 25 de março? foi em 28 de outubro, 28 de novembro de 1865. Então esse ano ele está completando 160 anos a 25 de março. Foi um vereador, né, que apresentou mudanças de várias ruas, né, na época de Logradouros, incluindo essa rua de baixo, né, como você escrevia, tinha a rua de trás também, né, várias... Assim, a cidade naquela época estava começando a ter essas transformações urbanas, né? Esse vereador Malaquias, ele era o responsável por fazer essas transformações e pegar nomes não significativos e colocar algum significado. Rua de Baixo não tinha significado nenhum. Que era a Rua de Baixo porque São Paulo, nessa época aqui nessa região, ela tinha a parte alta e a parte baixa. Então 25 era beira de rio, aí quando com a mudança do leito do rio, ela passou a ser conhecida como Rua de Baixo. Então a parte de cima da cidade e a parte de baixo. E esse vereador Malaquias, ele era responsável por dar essas características de urbanização. Era um momento que a área pública estava começando a ver a transformação na cidade. E aí ele colocou alguns projetos. Ele colocou o projeto de mudança de rua, ele sugeriu. Então a gente comemora o aniversário da 25 de março, isso é datado do projeto de lei aprovado, é isso? Isso. Quando ela se transforma em 25 de março de fato? Isso, 28 de novembro de 1865. E aí, antes de ser 25 de março, ela já era movimentada? Como é que é essa história, professor? Ela já era movimentada, né? 25 de março ela tinha... os imigrantes aqui no Brasil foram atraídos para trabalhar no café, com café. Sim. E os sírios libaneses, eles trabalhavam lá na região deles com pequenas propriedades, não grandes propriedades. E café que era produção em grandes fazendas, né? Então eles estavam meio deslocados de trabalhar nessa parte agrícola, né? E aí eles foram procurando outro meio de subsistência. Como ali era uma região degradada, beira de rio, era mais barato os aluguéis da região. E eles se colocaram ali como ponto de residência. E depois, com o tempo, foram adquirindo os próprios imóveis. E eles começaram a trazer os produtos justamente para atender todos os migrantes que tinha aqui no Brasil, não só os sírios-libaneses. Eles tinham lá os contatos lá na Europa, eles começaram a trazer produtos justamente para atender os migrantes que estavam aqui, que tem um pouquinho da terra natal. E aí começou esse tino comercial deles, de estar trazendo esses produtos e entregar, né, oferecer para os imigrantes. Aí descobriram ali um ponto de renda e adquirir renda e começaram a partir desse lado comercial, justamente por não se adaptarem na parte de agrícolas e se adaptaram na parte comercial. E São Paulo tinha... Você podia falar um pouco sobre isso, né? Era essa região de enchentes, né? Era também chamada de Várzea do Carmo, né? O Rio Tamandatei. E ali tinha um porto, né? Onde a gente conhece hoje, que é uma movimentada ladeira Porto Geral, que vai dar na 25 de março. Ali era uma região de porto, né? Sim. A 25 dessa região toda, a Várzea do Carmo, inclusive tinha uma Ilha dos Amores, que foi na reformulação ali do Parque Dom Pedro hoje. Ele acabou essa ilha, que ali era área alagadiça, né? E onde que é a ladeira Porto Geral é chamada ainda de ladeira Porto, né? Porque ali era a 7ª volta do rio Tamandatei. Ali, quando os jesuítas chegaram aqui em Anchieta, ali era uma região que era um porto dos índios, as canoas atravam ali. Então já era um porto já antes dos migrantes, dos portugueses chegarem aqui para colonizar. Então ali era um porto dos índios, e aí toda a transformação de São Paulo vinha de Santos, subia a serra, aí pegava lá o rio Tamandatei, lá na região de Santo André, e vinha até aqui de barcos. E ali ficava o local onde que o pessoal tirava os produtos, que vinham de barcos até aqui, né? Então a ladeira Porto Geral, com a 25 de março, ali era o porto mesmo da cidade de São Paulo. E era um lugar estratégico para instalação de comércios, apesar de ser uma área alagadiça, ou foi preço que colocou essas pessoas nessa localização? Foi preço que colocou, porque os migrantes se sediaram ali, né, por causa do preço baixo, né, dos aluguéis e das propriedades, e como eles estavam trazendo os produtos, eles vendiam ali mesmo. Então o pessoal que já começou a ser um ponto de atração,
quem desejava algum produto da terra natal ia até aquela região já buscar os produtos, porque ali começou a se concentrar os migrantes que traziam, importavam, já estavam importando os produtos das terras natal lá da Europa. Nesse livro, que foi baseado em sua dissertação de mestrado, vou mostrar aqui na tela para quem está nos vendo. Nem todo mundo assiste, tem gente que só ouve, mas para quem está nos assistindo, temos aqui a imagem do livro. Qual foi a ideia original? Foi trazer, primeira descoberta de que a 25 existia desde o projeto de lei. Segundo, contar um pouco dessa história. Conta pra gente qual foi o objetivo central deste livro e depois a gente pula para o outro, professor. Do primeiro livro, foi na dissertação de mestrado, era buscar a característica do que fez a Rua 25 de Março ter essa identidade, né? E aí tem que resgatar a história, porque na parte acadêmica você constrói, vê a construção. Então você vai estudando as origens, descobrindo algumas transformações, alguns eventos que promoveram o fato de hoje a Rua 25 de Março ser o que ela é, né? Então a dissertação de mestrado, o objetivo era esse: vamos buscar história, em cima da história a gente pode encontrar algum ponto para depois desenvolver a dissertação. Só que a história virou a dissertação porque descobriu que não tinha pesquisas nenhuma, apesar da 25 ser conhecida, poucos estudos acadêmicos existiam sobre a 25 de março. É uma coisa até impressionante, né? Uma rua como a 25 de Março, que é conhecida fora daqui, as pessoas vêm, fazer compra, não ter um estudo mais detalhado, mais aprofundado sobre as origens, né? E Então, como é que surgem os mascates? Por isso que a gente incentiva os jovens, né, a buscar conhecimento, porque isso daí é gratificante, você buscar conhecimento e poder estar contribuindo para a história de São Paulo. Você tem essa descoberta, você te imagina, alguém já pensou nisso, a gente descobre que não pensou pesquisando. E assim, a história dos mascates, né, Vitor, que é que é a origem dos árabes, né? Mascate é o termo que eles pegavam as mercadorias, ele tinha até uma característica, aquelas malas, antigamente não tinha essas malas de couro, mas era mala de couro pesada, bem grande, o tamanho de uma mesa de escritório. Eles tinham um jeito de colocar isso aí nas costas, literalmente, e saíam levando as mercadorias para o Brasil. Então, assim, alguns comerciantes, no início, estavam sediados, mas o que não tinham tantos recursos para ter um ponto já comercial, alguma coisa ali, ou uma casa que estaria vendendo, tinham que ir atrás do comprador. Então, alguns compradores vinham, mas e quem não tinha oportunidade? O mascate colocava essas mercadorias nas costas e saía mascateando para o Brasil afora. Então, há relatos de mascates lá na selva amazônica até. O pessoal saía daqui com produtos nas costas indo até lá. Lembrando que na época não tinha a parte de transportes toda que a gente tem hoje. Então, imagine o tempo que esse pessoal andava mascateando, levando mercadorias, indo ao encontro do comprador. Eles foram, de certa forma, precursores aí dessa vida de mascate, pelo menos nessa região que a gente está, em São Paulo? Foram. Os árabes, eles foram os precursores mesmo. Apesar dos portugueses terem alguma cadeia, depois com o tempo, produtiva, né, de distribuição, mas quem tinha essa característica de colocar a mala nas costas e ir em busca do comprador foram os árabes mesmo. E o São Paulo, você acha que a 25 de Março traduz assim um pouco a história de São Paulo, essa veia comercial que depois se tornou uma marca registrada aqui? Com certeza. São Paulo, a locomotiva, né, do Brasil, em todos os sentidos, não só industrial quanto comercial. Da parte comercial, foi o atrativo que foi sendo construído ao longo da história, né? Então, os mascates e os árabes, depois, quando começaram a sediar e construir os seus pontos de comércio, contribuíram muito para a economia paulistana, porque São Paulo é essa máquina, aí a facilidade das mercadorias chegarem aqui, que era Porto de Santos, vinha pelo rio, apesar de mesmo depois da canalização do rio, via aqui para os produtos, muitos do Brasil começaram a perceber São Paulo como um polo de comércio e de mercadorias baratas. Então, atraiu muita gente. Então, essa construção
da 25 de março já começou a atrair para São Paulo essa visão de local onde se encontram produtos. Alguns da 25 até brincam, né, que é produtos BBB, né, que era bom, bonito e barato, né? Então, eu vim aqui para São Paulo buscar esses produtos. Bom, a gente fala da 25 de março, mas hoje fala-se também nas adjacências, né? São 17 ruas, a região compreende 17 ruas, com quase 3.800 lojas, sendo 1.100 apenas na rua 25 de março. Isso foi crescendo à época, professor? Como é que se deu essa extensão para essas demais ruas? É que quando a gente fala 25, a gente tem que falar não rua, né? Tem que falar região da 25 de março. É lógico que a 25 de março começou, ela ganhou essa identidade e ficou conhecida mundialmente como a Rua 25 de Março. Mas quando a gente fala a rua, é a região toda de adjacência, né? Que ali ficou centrado num lugar onde que o pessoal encontra os produtos baratos, né? E aí essa região, ela acabou criando essa identidade que foi o objeto até do meu segundo livro de doutorado, que foi a tese, o lugar dos sacoleiros. Então a região virou não só 25 de março, como o lugar dos sacoleiros. Então você fala no mundialmente, onde que é o lugar dos sacoleiros? 25 de março. Não, e não compreende só a rua 25 de março, é uma região. A gente não pode dizer que é o maior centro de compras a céu aberto da América Latina, mas um dos. Um dos. Existe em Buenos Aires um local lá que é um bairro todo, também que ele é esse lado comercial. Então a gente tem também na Cidade do México tem um polo também que é um mercado que também é focado. Então aqui na América Latina tem alguns parecidos. E tem também outros estados, né? Você tem no Rio de Janeiro, você tem lá no Nordeste também alguns locais. Mas é que mundialmente ficou conhecido como sendo o primeiro precursor que criou essa linha, que os árabes trouxeram esse lado comercial. Foi um dos primeiros que provavelmente ele difundiu essa característica para outros que existem hoje. Isso mostra também uma outra coisa, né? Quer dizer, a gente está aqui na rua Boa Vista 51, que fica praticamente de frente aí ao pátio do colégio, que é o Marco Zero da cidade de São Paulo, né? O fato deles terem se instalado numa região muito próxima do Marco Zero da cidade mostra a pujança das regiões centrais. Isso é bem antigo, né? É isso. Aqui é um local, né? Não sei se todos sabem o que significa Anhangabaú. Anhangabaú, que era do Tupi, dos índios, né? Quando os Anchieta chegou, que ficaram aqui no pátio do colégio. Esse local aqui era um local que os índios não gostavam muito. Então, além de ser beira de rio tudo, tinha a região, né, o local Anhangabaú. Anhangá é demônio, Baú é casa. Então, é casa do demônio, que era uma região alagatiça. Então, os próprios os índios deram aqui para os jesuítas a instalação aqui, nesse local. E aí, logicamente, começou a crescer a cidade, centro comercial, centro de todos os encontros, né? E os árabes tinham pouquinho do lado aqui, que temos aqui uns 300, 400 metros Exato. aqui, onde eles estavam colocando beira de rio, lugar barato, fácil de colocar as mercadorias bem no centro de São Paulo, que é o Marco Zero. Então foi um local, a gente fala, várias características, né? Várias variáveis levaram a ser 25 ela hoje. Um desses, os próprios índios colocarem olha, os jesuítas, vocês podem ficar nesse lugar, que eles não queriam. Eles ficavam muito lá em Moema, que é ali que ficava o local dos índios. E aí os árabes aproveitaram esse momento, barato, construíram, começou a crescer, né? Você tem aqui a rua, a General Carneiro, era muito também focado na parte para os alemães, que eles colocavam maquinários aqui, também era um lugar que tinha. Então aqui a região era o centro de São Paulo mesmo, então tinha todas as características para ser o que ela é hoje. Perfeito. E o que a gente tem hoje da 25 de março original? O que ficou lá dessas lojas? Porque depois a gente teve outros migrantes chegando de outros lugares. A rua, assim como a cidade, né? A rua foi se transformando. O que ficou daquela 25 de março, se ficou? Infelizmente nós não preservamos história, né? Então, assim, para muitos você pergunta o que significa 25 de março, o pessoal nem sabe que foi a primeira Constituição do Brasil e foi homenagem à primeira Constituição do Brasil que foi dado esse nome que o vereador Malaquias batizou a rua
de 25 de março. Que é a né? Constituição de 1824, do Dom Primeiro- Pedro ainda. Dom né? Pedro, coisa 1824. Então, que é aquele projeto de transformar ruas sem significado num significado, um deles é homenagem à primeira Constituição do Brasil. E aí, o que ficou, né? Ficou algumas lojas, tem alguns prédios lá da parte de arquitetura. Quem gosta de arquitetura, convido até vir na 25 de março, você vai encontrar alguns prédios ali. Tem alguns que têm fachada, você encontra nas fachadas ainda mantendo a característica, são as construções da época, mas assim, de característica está se perdendo, né? Aliás, até vou fazer um convite aqui para você, assim, em Lisboa colocaram um projeto Lojas com História. É um projeto que eles vêm desenvolvendo. Era um projeto que acho que eu, como paulistano, né, gostaria que fosse implantado algo parecido aqui. Ah, mas a gente implantou. Implantou? A gente implantou. Ótimo. A gente, a agência de notícias aqui da Associação Comercial, a agência DC News, sob o comando do nosso head de conteúdo, Edson Rossi, uma ideia dele, inclusive, que se criasse algo parecido como se tem na Itália, que é um projeto que visa não só a preservação, mas a homenagem a lugares que guardam história, né? Então, a gente tem, esse ano, a gente fez já 2 entregas de prêmios a estabelecimentos com 100 anos ou mais de 50 anos. Então, o primeiro corte foi 100 anos. Então, o primeiro corte foi o setor alimentício. Então, a gente homenageou, acho que 7 ou 8, se eu não me engano, estabelecimentos no setor alimentício, restaurantes, que têm mais de 100 anos de história. E aí, a gente, além do dia da entrega, dessa homenagem, etc. e tal, a gente entrega junto uma chancela grande e bonita, assim como os italianos fazem, para que as pessoas coloquem em algum lugar visível no seu estabelecimento aquela placa dizendo que aquele lugar é um lugar histórico. Então, a gente teve essa iniciativa muito pensando na preservação da história e na homenagem a esses empreendedores que resistem ao tempo, né? E foram os pioneiros, né? Sim, muitos foram pioneiros e resistem ao tempo. Então, Muito bom. nessa segunda homenagem, a gente laureou estabelecimentos dos mais diversos segmentos, né? Não só... não teve nem alimentício dessa última vez, né? Teve outros segmentos. Teve esse não de restaurante, mas de produtos alimentícios. Produtos alimentícios, Muito Inclusive bom, na muito bom. 25. Porque assim. A Doral. Doral e o Empório Sírio. Isso. Doral. A gente homenageou os Doral dois. é uma das que tem a característica ainda, na fachada da loja, ainda mantém a característica da loja da. Eles são super tradicionalistas. Isso, né? são super tradicionalistas. São. Inclusive, ele participou da entrevista na minha dissertação, a gente fez entrevista lá também. Inclusive, assim, aproveitando a Doral, que foi lá que eu descobri, numa conversa com eles, que onde hoje é o Parque São Jorge do Corinthians, também era uma área que foi comprada pelos árabes. Porque ali, assim, eles começaram a comprar beira de rio aqui, então eles começaram a comprar onde que tinha outra beira de rio, o rio Tietê, onde que hoje é o rio Tietê. E eles montaram o Clube Sírio ali, e depois foi comprado pelo Parque São Jorge, que é onde hoje é o Corinthians. Entendi. E pela loja Doral que eu descobri, foi uma das conversas que eu descobri. Mas parabéns pela experiência, que assim, a gente como paulistano, sim, a o gente nosso tem que projeto ter Comércio muito Histórico, isso. sim, Ótimo, nosso ótimo. projeto Comércio Histórico, convido você, inclusive, que está Você, nos acompanhando aqui, a acessar nosso site, comérciohistórico.com.br, ou dentro do nosso próprio site da Agência DC News, que é agenciadcnews.com.br, tem lá uma aba dedicada, você vai pular para o site do Comércio Histórico e vai conhecer a história desses estabelecimentos, dos mais variados segmentos. A ideia é essa, a ideia é prestigiar. Muito bom, prestigiar e divulgar, né? Porque assim, Sim. as pessoas têm que começar a resgatar a história, porque se você não mantém a história, você perde a característica original. Imagina uma família, que a gente está falando sobre a identidade da rua, que é o decreto que dá o nome. Imagina uma pessoa que tem uma certidão de nascimento. Se ela não preservar a história dela, se perde. Então, assim, nós como moradores paulistanos, ou os paulistas, o pessoal que vem visitar a cidade, é bom conhecer um pouco a história. Como brasileiro, a gente tem que conhecer um pouco da história e manter. Parabéns, é muito bom essa iniciativa. Está precisando, que é uma das coisas que quando eu estava estudando, eu senti falta. Falei, precisava de alguma coisa
para começar a incentivar. Ótimo, ótimo. E a associação tá embarcada nisso também, faz todo sentido, né? Todo sentido. Mas vamos voltar aqui. Professor, como é que o senhor vê essa transformação Tem alguma pergunta ainda sobre a história, Nuzi? Sobre as origens, né? Eu acho que é interessante falar sobre essa transição mesmo da 25 de março, que se confunde com as mudanças de São Paulo também, esse gigantismo, né? São Paulo era uma cidade com, né, 50, 60 mil habitantes, depois foi Em 100 crescendo anos a coisa... muito rapidamente, né? E acho que isso se reflete também lá, né? Sim. A 25 a gente pode falar que ela teve alguns momentos, né? O primeiro que foi essa enchente que a cidade estava começando. Teve a gente fala do Vale do Angabaú, que fica aqui perto, é a região alagadiça, então teve uma enchente grande que já chamou um pouco a atenção dos gestores públicos para a região, porque começou a se colocar muita gente e precisava ter uma ação sanitária até ali, né? E aí começou essa mudança também do poder público para 25. Então já deu uma melhorada, então já começou a estruturar a cidade para esse lado que tinha aqui. Tem a Estação da Luz, que era a parte central na parte de praças que tinham, mas a região precisava uma parte sanitária. Aí teve essa transformação de canalização e urbanização da região. Aí depois a outra que teve foi na década de 60, também outra enchente. Quando foi canalizado esse rio? E pararam as enchentes, etc.? Foi no final também parou a enchente, depois a canalização que passou para a Rua de Baixo para 25 de março. Foi também no final do século XIX, que teve a canalização, que foi justamente de 1865, que foi quando foi o decreto. Então ali já estava canalizado, foi nessa época. E aí, depois de 1960, depois disso daí foi urbano, por causa da enchente. A outra grande enchente que teve uma transformação em São Paulo, consequentemente pela 25 de março, foi na década de 60, que teve uma grande enchente. Ali já tinha vários migrantes. Você pega no ano de 1900, deu um boom de lojas da 25. Os migrantes começaram a descobrir esse tino comercial, aí um vai chamando o outro, e começaram a vir, criou-se muito. Então, você pega 1900, já deu um boom grande de lojas, né? Ali começou um ponto de comercialização dos migrantes. Ali já começou a virada. Mas ela se transformar além da região de São Paulo para outros estados foi em 1960, quando deu uma enchente, e aí os migrantes aproveitaram o momento, não é nem aproveitaram, acho que eles fizeram isso inconsciente, mas depois usaram isso como um ponto, uma atrativo comercial. Em função da enchente, eles começaram a vender os produtos rescaldos de enchente. E isso, o pessoal tinha muitos tecidos. Minha mãe mesmo era uma das que vinha comprar tecido aí na 25, veio e comprou. Até no meu livro eu entrevistei se ela perceber. Eu coloquei no meu livro lá, que eu fiz muita história de vida, um pouquinho de história de vida no livro. Então ela falava que quando teve enchente, ela veio, comprou muito tecido que ela costurava, fazia aquelas bonecas dorminhocas também, que também foi um dos pontos da 25. E aí esses tecidos e esses produtos eram vendidos barato. Então atraiu muita gente para cá de vários lugares do Brasil. Então foi um ponto de virada também. Então a fama do ser barato foi meio que isso. Nessa época de 60, né? Aí o pessoal virou e falou, poxa, todos os tecidos que eu tinha aqui estava vendendo, vamos começar a fazer algo parecido. Então toda grande chuva, mesmo que não tinha grande enchente, os comerciantes colocavam lá, olha, deu uma enchente aqui. Então o pessoal sabia, né, que tinha chovido muito em São Paulo. Após uma grande enchente, o público já vinha por conta própria, sempre fazer propaganda, em busca de produtos mais baratos para comprar. Então isso daí já provocou uma mudança comercial aqui em São Paulo, em função disso. Então o pessoal ficou característico, é uma região que alaga, e quando tem enchente, na sequência tem produtos mais baratos. Tem desconto, tem promoção, tem queima de estoque. Isso, queima de estoque. E outro ponto foi já em 1970, com a crise que começou no Brasil como mundial, aí foi um ponto de segundo emprego, né? O pessoal também, para subsistência, começaram a fazer os sacoleiros, quando apareceu muitos sacoleiros como subsistência. Isso é o seu segundo livro. Isso. Vou mostrar aqui, Rua 25 de Março, o lugar dos sacoleiros na construção de referências urbanas. Esse é o segundo livro. Esse foi a sua tese de doutorado, que virou
este livro que fala sobre a história dos sacoleiros, que já é uma outra fase da 25 de março. Isso. Acho que ela teve uma característica atacadista também, né? Acho que isso mudou também. E já que você falou dos anos 60, a gente teve outro elemento que nesse meio ali, que foram a chegada dos shopping centers em São Paulo, né? Acho que a partir do Iguatemi, acho que foi o primeiro. Isso mudou também, de alguma forma, o movimento. E também houve um deslocamento das pessoas do centro, né? As pessoas moravam no centro e foram para os bairros, né? A cidade se expandiu. Isso afetou muito o movimento aqui da 25 de março? Alterou o perfil da região? Olha, eu diria que não afetou muito, não, porque muitos das pessoas, mesmo de outros segmentos, né, vinham buscar na 25. Então, o pessoal ia no shopping, mas quem queria produto barato se encontra no shopping o mesmo produto que se vendia no shopping mais barato na 25. Então, é a característica que a rua ganhou. Quer comprar produto bom, bonito e barato, é 25 de março. O que esse livro trouxe para você em termos de informação, essa coisa do lugar dos sacoleiros na construção de referências urbanas? O que você quer dizer com isso? É que assim, um lugar, né, se criar uma característica, não só com a identidade e com o nome da rua, ele tem que ter algumas características, transformações. E o lugar dos sacoleiros foi isso, que é um lugar onde você pode ir lá comprar produto e você tem condições de pagar um preço que você pode revender. Então, por isso que ficou conhecido como lugar de sacoleiros, porque são produtos que você consegue colocar uma margem de ganho em cima. Então, essa referência urbana foi a referência. Onde que eu compro produto barato para revender? 25 de março. E aí, obviamente, São Paulo já estava em processo de desenvolvimento nessa fase, né? As adjacências já funcionando ali, não só a 25 de março, a coisa super efervescente. E, por outro lado, uma deficiência de entrega no interior, quer dizer, no interior, enfim, acho que em várias regiões do Brasil. Então, você não tinha essa oferta maciça que você tinha na 25 de março. Foi isso que chamou essas pessoas para cá? E é isso que chama essas pessoas. Hoje não, porque a gente sabe que o comércio está muito pulverizado, ele não está tão concentrado, né? A gente tem atividade comercial no Brasil inteiro. Mas mesmo assim as pessoas continuam vindo aqui de longe para buscar mercadoria. Como é que você faz essa leitura, quer dizer, dessa falta no interior, em cidades mais distantes, e do aproveitamento disso, quer dizer, faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Quer dizer, a gente fala de variáveis, né? Como o São Paulo começou aqui, nessa região, e o Brasil também, foi o lugar, São Paulo, que tem muito transporte. Então, se a gente fazer a ligação das estradas todas que começaram a partir daqui de São Paulo para outros lugares, facilita o pessoal também vir. Os aeroportos também ficam aqui, as rodoviárias. E a facilidade é que a gente tem perto do Porto de Santos. Então, as mercadorias chegam ali, é pertinho, está aqui, com estradas, os aviões que o pessoal vende, muitos vêm de avião também buscar. Tem pessoal de outros países vem buscar, usam o avião, porque aqui nós temos uma concentração que facilita o deslocamento. Então, são características que, além do lado barato, deram origem a esse ponto de atração. Então, onde que alguém quer vir para São Paulo, tem muita estrada do interior de São Paulo que vem. Justamente se você for para outros polos, né, já não tem toda essa infraestrutura criada. Então, juntou tudo. São características que acabaram atraindo a infraestrutura, a localização, que fica perto do porto para trazer as mercadorias, e o atrativo com isso, o custo baixa e o pessoal vem buscar. O Brás entra um pouco nisso também, né? O Brás entrou porque a 25 começou a crescer muito, né? Então não comportava essa quantidade de ônibus que vinham. Então aqui tem até o viaduto 25 de março, que foi colocado ali, tinha um ponto de estacionamento embaixo do viaduto, mas assim, cresceu muito. Então não teve um deslocamento. E aí já começou os chineses, que é outra etnia que começou a vir com esse destino comercial, justamente atraído pela mesma característica que tinha na China, que é um pouco esse lado de familiar também, que os árabes tinham esse lado familiar. Os chineses, por essa atração, acabaram indo e hoje está no Brasil, lá uma região. Mas também tem chineses na 25 hoje. Tem. Os chineses hoje eles estão muito
resgatando a origem dos árabes. Só que os árabes, muitos dos filhos, né, cresceram, não continuaram praticando comércio, e os chineses não vieram com essa linha comercial. Então, a 25 mudou a etnia por conta justamente dessa mudança de característica, porque os árabes comerciais, filhos já trabalhando como médicos, como políticos, como advogados, engenheiros, não foram para o lado comercial. Aí os chineses vieram e continuaram a característica da região. Mas os imóveis continuam sendo deles ali. Os imóveis continuam sendo dos árabes. Esses deles não abriram mão. O que pode ser feito para, em termos de estrutura, né? A gente já teve proibição de trânsito, agora há, inclusive, há algum tempo, um projeto da prefeitura de instalar VLT aqui na região central, inclusive passando pela 25 de março, acho que tentar equipar um pouco a região para receber também os turistas. O que pode ser feito para melhorar ali a região, inclusive segurança, acho que isso já foi implementado. O que dá para ser feito? Essa é uma boa ideia, por exemplo, essa história do VLT aqui? Sim, eu acredito sim que tem projetos, né, que é o Circuito Compras, que engloba a 25 de março, o Brás, tem uma outra rua característica que é a Santa Efigênia, que vende eletrônicos. Então engloba, acho que esse Circuito Compras é um projeto que acredito até que tem algumas empresas que já fazem, em particular, fazem esse Circuito Compras, atraindo os revendedores. O pessoal vem aqui para São Paulo, já vem e já faz essa compra toda nesses 3 polos, né? E já eles nem levam a mercadoria, muitos compram, mantendo a característica dos árabes da época, que o pessoal despachava. Então o pessoal às vezes vem aqui, compra, depois aproveita e já fica na cidade para alguns eventos. Quando tem algum evento nos estádios ou show, o pessoal também é atraído, vem aqui, faz a compra e já fica em São Paulo. Então isso já criou também um turismo não só comercial. Então o pessoal vem para o comercial, mas acaba ficando no turismo de eventos, né? Uhum. Então São Paulo atraiu tudo. Então você analisa todas essas características, você está mantendo a cidade de São Paulo nessa transformação comercial e industrial e de eventos, né? Vou tentar fazer um contexto aqui, vamos ver se eu vou conseguir. A gente tinha uma 25 de março, no início ali da sua existência, que, enfim, trazida aí pelos imigrantes árabes. A gente tinha produtos ali importados, provavelmente de alta qualidade, né? E ao longo da história, o que a gente foi vendo foi a popularização dos produtos comercializados na 25 de março. Ao mesmo tempo, houve uma deterioração da região central de São Paulo, coisa que a prefeitura está tentando agora resolver com algumas medidas aí, muito através da subprefeitura aqui da Sé. Algumas coisas estão acontecendo, a gente está acompanhando. O Smart Sampa é um exemplo. O VLT pode ser uma saída, a gente não sabe em que pé está esse projeto. Como é que você contextualiza o passado da 25 de março, os produtos ali comercializados, com o que ela virou hoje e as suas maiores dores, professor? Esse é o desafio que tem da 25 de março se manter, não só com essa mudança, quanto ao mundo que hoje é mais online, tem muitos marketplaces, e eles têm que se fazer. Tem muitas lojas que hoje já vendem Sim. presencial e também no A e-commerce. Doral, por exemplo, tem loja online. Doral, tem várias lojas que fazem. Então, essa reinvenção da 25, né, dá essa característica dela se refazer, né? Então, o que se pode fazer é manter essa característica dela, não tem muito o que inovar, porque a 25, ela tem esse tino comercial, isso aí é enraizado, a característica principal dela. Isso aí você pode reparar que está se mudando, passa tempo e muda as etnias, mas ela mantém essa característica comercial. De produto barato. De produto barato. Porque assim, no início ela tinha lá, os árabes traziam esses produtos que não muito, eram alguns industrializados, mas a gente está numa fase que não era o mundo industrializado. Sim. Então era muito produto meio manual, e eles traziam e vendiam. Aí depois ela passou para a característica focou em cima de armarinhos e de tecidos, porque a cidade estava usando muito roupas, o pessoal costureiras, né? Aí ela mudou a característica porque o mundo também mudou. Foi para os eletrônicos.
Os eletrônicos que entrou principalmente com a chegada dos chineses, com a facilidade da importação dos chineses partiu para os eletrônicos. Então ela vem mudando a característica, mas ela continua com a visão comercial. Porque você pega agora na fase Halloween, a 25 ela se transforma ela se transforma em cada momento de algumas datas comemorativas. Então você pega na Páscoa, ela se transforma para Páscoa, o Carnaval ela se transforma para o Carnaval, no Halloween, Natal, que vamos chegar aqui. Então isso não se perde a característica, mesmo tendo esses produtos, a parte comercial ela se mantém. É um lugar onde você encontra os produtos de época. Às vezes você tem uma novela, lança algum acessório. Algum acessório, ela vira a 25 é o lugar onde você vai encontrar esse acessório. Mesmo personagens, né? Começa a aparecer máscaras aí dos personagens, até da política, da arte, né? No dia seguinte eles já estão lá, né? Já estão lá. Eles têm uma agilidade para atender essa demanda. Exatamente. Tem algo que te preocupa no sentido de produto falsificado? Enfim, recentemente tivemos aí a polêmica do presidente americano Donald Trump falando sobre produtos falsificados no 25 de março, que supostamente faria uma investigação sobre isso, enfim, fez uma crítica pública, pegou muito mal. Como é que o senhor avalia isso? Não é uma característica só da 25, é mundial isso daí, né? Os próprios chineses, né, quem faz compra ou como tem contato com a China, sabe que lá tem os produtos de primeira linha e os produtos de segunda linha. Praticamente os produtos de segunda linha são os mesmos, simplesmente eles não colocam etiqueta. Então esses produtos de segunda linha são comercializados mundialmente, todo o polo é comercializado. Então não é uma característica exclusiva aqui da 25. Então tem esses produtos que são falsificados, mas muitos eles não são falsificados, eles são os originais sem etiqueta. Então acaba tendo alguns produtos. Lógico que você tem aqui na região do Paraguai, tem algumas fábricas aqui no Brasil também, que o pessoal falsifica realmente. Mas se você pegar os produtos que é o original do Paraguai, né, o original da China, que o pessoal brinca muito nesse sentido, eles são de boa qualidade. Mas isso é um problema, infelizmente, mundial de falsificação mesmo. Né? Eu estava vendo uma pesquisa de alguns anos atrás, acho que foi um site, uma emissora de rádio, sobre as maravilhas paulistanas, e a 25 de março foi escolhida como uma dessas maravilhas. Você acha que a 25, não digo a cara, mas uma das caras de São Paulo? Sim, como São Paulo é conhecido como a máquina, né, do Brasil, a parte comercial tem toda a origem da característica da 25. Então, esse lado, quando a gente fala de lado comercial de São Paulo, não tem como vir na mente, né? 25 de março, região da 25 de março. Então, tudo que se imagina de comércio. E aí realmente foi uma pesquisa que foi feita para identificar algumas características, né? Alguns lugares. A 25 foi lembrada, a pesquisa foi em cima disso, né? Me fale de algum lugar que você se lembre. E aí, um dos lugares que é a 25, se não me engano, ficou em terceiro lugar como um dos lugares mais lembrados pelos brasileiros que participaram da pesquisa. O lugar é muito frequentado, não é mesmo, professor? E a gente percorreu a rua 25 de março, etc., e há algumas reclamações de pessoas que disseram que em algum momento não passava carro ali, era proibida a passagem de veículos. Você acha que naquela linha de o que pode ser feito para melhorar o fluxo ali, enfim, o funcionamento da 25, liberar a rua mesmo, porque é difícil andar de carro ali em períodos festivos, por exemplo. Você acha que isso poderia ser uma alternativa a ser pensada pela prefeitura, por exemplo? Principalmente em datas de grande fluxo, porque tem muita gente, então acho que poderia fechar ali. Né, mudou-se um pouco a característica, mas ela chega agora ao final do ano, são momentos acho que tem que fechar por um período. Então são as sazonalidades, né? Tem momentos sazonais, acho que seria interessante restringir realmente para facilitar a circulação das pessoas. Então, muita gente, chega a dar 1 milhão de pessoas por dia, esses eventos sazonais. Então, acho que é uma opção boa de se pensar, nesses momentos, fechar a rua e deixá-la para o público. Deixar ela não só para circulação de carro.
até para evitar acidentes, né? Exato, porque tem risco de atropelamento ali. Atropelamento, sim. É meio impossível andar de carro ali. Aliás, ao longo da história, também fazendo pesquisa pelos jornais da época, uma coisa que era recorrente nos jornais ali era atropelamento, né? Somente de bonde. De bonde. Sempre tinha alguém sendo atropelado por um bonde ou colisão de um carro com um bonde, era frequente ali, né? Nessa região. São Paulo todo mudou a característica. Você pega muitas ruas que a gente tem hoje, a Rua São Bento, a Boa Vista não, mas não passa o tanto de trânsito que passava antigamente. Mas antigamente era o centro de São Paulo, era aqui a cidade, né? Então, você pega a Paulista, o próprio mercado, o Teatro Municipal, né, que você tem ali, o Viaduto do Chá. Sim. Tempos atrás eram as carruagens que passavam ali, né? Que coisa bonita, né? Muito. Muito. Tem umas fotos maravilhosas, inclusive, desse movimento de gente. A Paulista, muito né? charmoso. Paulista, muito. São características que se perderam aqui. Ainda bem que teve a recuperação do Boulevard do Anhangabaú. Sim. O próprio Teatro Municipal, que mantém um pouco da história da época, né? O Centro Histórico de São Paulo é lindo. Muito bonito. É lindo. Muito. Não é porque nós somos paulistanos, eu sou paulistano, nasci aqui, mas é muito bonito você ver um pouquinho da história e falar assim, por ter participado e vivenciado esses momentos. Ter as ruas que eu lembro quando eu vinha com meu pai, inclusive São Paulo é conhecido Terra da Garoa, né, porque mudou o clima, mas o meu pai usava o chapéu, porque garoava-se muito, era um lugar frio. Estamos passando uma fase de frio agora, mas não com a garoa que tinha na época. Então, a gente lembra aqui no Valengabaú, tinha lá um viaduto que passava por baixo da São João, ficou conhecido como, foi o Ademar de Barros que fez, ficou como o buraco do Ademar, a gente passava ali que já era ponto turístico, ver onde que era uma novidade, uma rua, avenida passar por baixo do viaduto, justamente para eliminar o trânsito, que tinha muito trânsito. Então era um lado bem charmoso. O carnaval acontecia aqui na São João, tem a música do Caetano, alguma coisa acontece no meu violão quando cruza o Ipiranga e a Avenida São João. Então ali você tem alguns bares, acho que, se não me engano, tem o Bar Brahma que fica ali. Então você tem características da cidade que é muito gostoso resgatar, principalmente esse lado de bonde. Infelizmente o bonde acabou-se, né? Mas acho que os trilhos estão enterrados ainda. Porque... Eles estão sendo desencavados agora, aqui em toda a região. O Vitor Nuzzi descobriu um deles ali do lado, aqui, bem do lado aqui da inclusive rua. que vai desce até pela ladeira General Carneiro até o Parque Dom Pedro. Tinha um bonde mesmo aqui. Que tava tendo uma obra aqui ao lado da Associação Comercial, não sei como é que chama essa passagem aqui. E aí ele, meu Deus, olha ali. E aí a gente viu que a prefeitura não cobriu. Descobriu, né? Foi descoberto o trilho, o trecho do trilho. E aí estava havendo uma obra de calçamento ali e a prefeitura não cobriu, né? Pois como área de interesse arqueológico. Ótimo. Então, a gente tem que resgatar esses momentos que eu vou descobrindo. A 25 professor, a cara de São Paulo mesmo, né? Porque São Paulo é mistura. São Paulo é miscigenação. São Paulo é pujante economicamente. E São Paulo, não sei se seria tão pujante economicamente se não fosse o interesse dos imigrantes pela cidade de São Paulo, né? Eu estou dizendo de imigrantes estrangeiros e também do nosso próprio país, né? É uma cidade que recebe muita gente de fora. Então, a 25, ela conversa muito com essa história de São Paulo que se expandiu, de São Paulo que enriqueceu, de São Paulo que tem essa representatividade tão importante economicamente, não só no país, mas no mundo, né? Uma das cidades mais importantes economicamente no mundo. O que o senhor pensa? O que você pensa sobre isso? A etnia, a miscigenação de vários imigrantes que vieram, que dá essa característica. Porque o pessoal, quando eles vêm, eles trazem a cultura. Os árabes mesmo, quando chegaram aqui, eles tinham a característica de comer o quibe cru. Então, o pessoal ficava muito restrito, né? Que eu conheço daí, fala, pô, o pessoal come carne crua. Os chineses também, quando chegaram, eles comem, tem aquelas comidas típicas deles, né? Que tem o besouro, tem larvas, cachorro. Então, são características culturais que acabam vindo para dentro, o pessoal incorpora. Então, você pega hoje, todos nós comemos quibe cru. Então, na época, o pessoal restringia. Então, essa mudança de cultura... Você vê o bairro da Liberdade. Enfim, tem muita homenagem aí a povos que migraram para cá, né? E muito bem homenageados, inclusive. A gente tem uma gastronomia
tudo se conversa no Tudo fim se das conversa. contas, né? Isso. A gente tem uma gastronomia riquíssima. A gente encontra comida do mundo inteiro em São Paulo. Isso, Isso é exatamente. resultado da Da imigração. migração. E o que a 25 representou para o comércio na região central é de extrema importância, né? Sim. É que você vê, a região, apesar de ser 25, aqui na Ladeira Portugal tem a parte de maquinários, que eram os alemães. Você tem a Florêncio de Abreu, que também que vende maquinários. É tudo na região. Então ela atraiu não só os migrantes para a parte comercial, mas também para algumas características das culturas de cada país, né? De cada origem. Acho que a gente pode dizer assim, mais nessa linha, assim, também da minha parte para concluir, que a região da 25 de março resistiu às enchentes, resistiu a guerras, né, a bombardeio que São Paulo sofreu em 24, a Revolução Constitucionalista, as transformações das levas de imigrantes, ao comércio eletrônico, né, então ela resistiu a tudo e você vê o futuro dela aí para os 200 anos em diante, inclusive. Acho que sim, o Vitor até colocou sobre a revolução. O mercado municipal, que hoje que faz parte da região aqui, está convido para todo mundo para visitar. Ali, se vocês olharem, ali era um hangar, onde o pessoal guardava os aviões. Então, ali na Revolução Constitucionalista, os aviões eram colocados ali, que ele tem característica de hangar. Então, é um lugar que hoje tem o lado da gastronomia, como forte, mas você tem o sanduíche de mortadela, o bolinho de bacalhau, e você tem todas as frutas características de São Paulo vendidas ali. E do Brasil Do também, Brasil né? também. Então, ali se encontra todos os tipos de fruta também na região. E assim, eu acho que essa característica da 25 não vai se perder. Ela continua. É lógico que você tem esse desafio, né, de preservar a história. Ótimas essas ações que estão sendo feitas, porque preservando a história ela vai se manter essas características. Mesmo com o comércio eletrônico, ela é um local comercial. Justamente porque a infraestrutura hoje ajuda. Como a gente estava falando, o Porto de Santos aqui perto, o pessoal tem a facilidade de trazer as mercadorias e acaba caindo aqui na região. Que aqui tem tudo, né, de infraestrutura. Você tem a parte de rodovia, você tem a parte de transportes, Ela metrô. poderia ter esmorecido, né, com o comércio eletrônico, porque se as pessoas têm a facilidade de, num clique, comprar o que elas querem, pesquisar preço, inclusive, isso poderia representar uma ameaça, de certa forma, visto que a gente tem observado um crescimento bastante significativo do comércio eletrônico. Você acredita nisso ou acha que não, esse varejo físico, esse tipo de varejo físico é irresistível ao tempo? A gente Inquebrável. a gente já parte para a característica do comprador, né? Quando a gente faz uma pesquisa sobre o comprador, tem aquele comprador que ele quer ver o produto, ele quer tocar. E isso daí não vai se perder, que é uma característica humana. Então, pode ser que até alguns venham, vejam o produto e depois acaba comprando no site, parecido. Mas o pessoal vai ser atraído, muitos vão querer ver o produto ali. Então, eu pegar, tocar. Então, é diferente, isso é uma característica de quando a gente fala de comércio, né, a parte de compras. Por isso que muitas lojas mantêm a parte, ainda independente da 25, essa é a loja física e a do site, porque existe um tipo de comprador, uma característica de comprador de poder olhar, tocar, ver. Isso aí não se perde, Você né? chegou só para também concluir aqui, fazer alguma análise de crescimento de vendas ao longo dos anos, de faturamento, de número de lojas aumentando. Isso foi de alguma forma estudado por você ou não? Nessa parte Economia apesar não, de eu ter feito economia, mas na dissertação do mestrado eu foquei muito nesse lado histórico. histórico e de característica de lugar, né? Professor, da minha parte tá ok, eu abro para o Nuzi fazer as considerações dele se ele estiver. Tá. Não, achei Mas se ótimo. tiver. Gostaria só, a minha curiosidade é saber se você continua sendo um frequentador da 25 de março. Você contou aqui no início, inclusive, que andava ali de carrinho de rolimã por essa região, né? Quer dizer, o centro está também na sua trajetória. Quer dizer, não foi você não veio ao centro, o centro já estava desde o começo, né? Assim, como eu nasci em São Paulo, minha mãe vinha comprar. Ela era uma das que fazia uma complementação de renda com os produtos da 25 de março, ela costurava. E assim, eu lembro quando uma das pesquisas eu conversei com um dos comerciantes e ali ele andava de carrinho de rolemã na ladeira Porteirão. E aí, conversando com ele na pesquisa, ele falou: Poxa, eu andava de carrinho de rolemã. Eu falei: Poxa, eu acho que nós já conversamos enquanto crianças
e nem sabíamos, estamos nos encontrando aqui. E ali foi uma característica que a gente conversou, ele falando da mãe dele, que era uma das que montou as bonecas Dorminhoca que tinha na época, que a minha mãe comprava essas bonecas, então a gente vinha comprar com a minha mãe, os molecadas descendo carrinho de rolemã na ladeira Porto Geral. Tem uma outra história, né, que também para concluir, sobre a Dona Irã Barbosa. Ele está falando muito sobre características de miscigenação, de imigrantes. A Dona Irã, ele era sacoleiro. Ele fez, inclusive, uma música chamada Bazares, em homenagem a 25 de março. Porque ele era um retratista do cotidiano. Então, ele vinha trabalhar aqui em São Paulo, ele comprava mercadoria para vender no Grande ABC, sacoleiro. Ele morava em Santo André. Santo André. E aí ele comprava aqui, ele chegou a morar um tempo na ladeira Porto Geral. Ele não parava em loja, porque ele ia atender o pessoal sempre fazendo batuque lá, o pessoal, os comerciantes não gostavam, ele saía para entregas. E nessa ele começou a conhecer as rádios, ele ficava nas rádios. E acabou partindo para essas músicas que ele fez, e uma delas é Bazares, né? Que ele retrata justamente a música Bazares na letra dela, retrata essa pujança dos árabes. Acorda cedo ainda quando não é dia, até está na letra da música dele. Então, essa característica da 25, acho que vai se manter por longos anos ainda. Professor, eu quero agradecer muito sua presença aqui, deixar o microfone ainda aberto para você fazer suas últimas considerações, se as tiver. Eu agradeço o convite. Eu acho que o meu pai ensinava muito que conhecimento, né, você não guarda para si. Então, ele falava muito assim, usa o poder e conhecimento para ajudar as pessoas, não sobrepor sobre elas. Por isso que quando alguém me convida, eu tenho um enorme prazer de apresentar o conhecimento, que acho que se Deus colocou isso para a gente, é para a gente repassar de alguma forma. Essa descoberta, eu não imaginava na pesquisa. Eu lembro quando eu comecei com o meu orientador, ele, na brincadeira de passar na catraca para entrar na faculdade, ele falou, de repente se descobre alguma coisa. Eu comecei a questionar, por que eu vou mudar a minha linha de pesquisa, né? Ele falou, porque de repente se descobre alguma coisa, escreve um livro. Você vê, ele estava profetizando já. Provocando também, né? O professor faz isso. Então, né? faz. E acabou o livro, uma descoberta. O livro está no Patrimônio Histórico de São Paulo como uma mudança. O primeiro livro, que foi uma descoberta que se tinha. Então, em 2010, a rua ficou bem mais velha. Então, tinha uma comemoração. Você pega as comemorações que tinha até 2010 foi a descoberta. E aí assumiram a minha data como a data efetivamente da 25 de março. Então é gratificante, eu falo mais uma vez, todos os jovens estudem, busquem conhecimento e repassem esse conhecimento para os outros, não guarde para si, né? Porque é importante cada descoberta que você faz, repassar para os outros. Isso aí que o meu pai fala, você tem que sempre melhorando um pouquinho. Meu pai melhorou, agora eu estou melhorando, cada jovem que vem vai melhorando e a gente vai construindo um mundo melhor. Maravilhoso, obrigada. Nuzi, alguma consideração final? Não, muito obrigado. Foi uma conversa muito boa aqui sobre a história de São Paulo. De modo geral. A gente fala da história de São Paulo, não é? História de São Paulo. A 25 de março não é só a 25 de março, afinal de contas. É uma região. Exatamente, e ela é a história de São Paulo. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui no DC News Talks. Foi uma conversa rica, enfim, para ficar aí guardada e registrada como um símbolo aí da nossa também vocação, que é trazer história de varejo, que é trazer história de São Paulo, que é falar do centro de São Paulo. Esse também é nosso DNA, então estamos cumprindo nosso papel. Obrigada, professor. Obrigado pela oportunidade de todos. Acaba aqui mais um episódio do DC News Talks. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.